Fala pessoal, Netão Responde parte 2. Bora comentar hoje sobre várias dúvidas que vocês me enviaram. Itaú ou Itaúsa na carteira? E faz sentido ter as duas? Segundo ponto, vivo nas máximas, será que eu compraria neste preço? Terceiro ponto, Banco do Brasil foi bem mais resiliente do que o mercado prega para você? E o quarto ponto, cuidado para não olhar só para os 18% de yield na Bradespar, porque a perspectiva é de uma piora no pagamento de proventos. Então bora lá, fiquem à vontade para comentar aqui abaixo dúvidas e sugestões, que em breve eu devo gravar um vídeo comentando sobre a sua pergunta. Então a primeira pergunta, será que existe alguma lógica de possuir tanto a Itaúsa e o Banco Itaú na mesma carteira? E em particular, eu não vejo necessidade de possuir as duas empresas em carteira, até porque a correlação acaba sendo muito grande. Tanto que, se olharmos para o resultado da Itaúsa do segundo TRI deste ano, perceba que o resultado recorrente das empresas investidas foram de 3 bilhões 846 milhões. E do setor financeiro, perceba que o Banco Itaú representou quase 3,7 bi do resultado da Itaúsa. Então, na prática, 95% do resultado recorrente da Itaúsa do segundo TRI veio do Banco Itaú. Ou seja, o restante não representa quase nada. Alpargatas, 9 milhões, Dexon, 41 milhões, CCR, 43, a Egea, 9 milhões, Copa Energia, 65, NTS, 59 milhões e outras empresas, apenas 2 milhões. Outro ponto que algumas pessoas querem justificar, que tem o desconto hold e etc. E na prática, olhe que a Itaúsa possui um resultado próprio negativo de 163 milhões, porque a Itaúsa possui despesas administrativas, despesas tributárias, doações Instituto Itaúsa, resultado financeiro que é negativo porque a empresa possui um pouco de dívida, ou seja, a Itaúsa para funcionar dá prejuízo, consequentemente é natural existir esse desconto holding. E na prática, esse desconto nunca irá fechar. Então nunca compre uma holding pensando que o desconto irá fechar, porque certamente você quebrará a cara e não conseguirá aquele retorno que você está buscando para fechar esse desconto holding. Fora isso, além do lucro da Itaúsa ser 95% oriundo do Banco Itaú, perceba que de janeiro até junho a Itaúsa recebeu 1 bilhão 910 milhões em proventos das empresas da sua carteira, porém 1 bilhão 858 milhões veio do Banco Itaú. Então se eu pegar 1.858 e dividir por 1.910, 97,2% do provento recebido do primeiro semestre deste ano veio do Banco Itaú. Então, na prática, o Banco Itaú representa grande parte do resultado e também do provento recebido da Itaúsa. Além do mais, a Itaúsa repassa integralmente o provento recebido do Banco Itaú. Então, como o Banco Itaú aumentou seu payout para 60%, consequentemente, relativo ao exercício de 23, a Itaúsa aumentou seu payout para 62% por causa do aumento do payout do Banco Itaú. Fora que aqui abaixo temos o histórico de proventos recebidos da Itaúsa, e perceba que tem uma grande correlação entre o provento recebido do Banco Itaú. Então, na época, quando o Itaú pagou um grande provento em 2018 e em 2019, a Itaúsa também pagou um caminhão de proventos, porque eles repassam integralmente o provento recebido do Banco Itaú. Outro ponto, isso aqui não é para atacar se você tem a Itaúsa, apenas uma reflexão, não quero ser o dono da verdade, mas seja sincero com você mesmo. Eu realmente duvido que você investiria na CCR, na Dexon, na Alpargatas, e olhe que para 10 anos foi uma grande destruição de valor para acionista, porque a CCR entregou apenas 1% de retorno total em 10 anos, a Dexon 3%, a Alpargatas 8,8% e a inflação acumulada foi de 80% neste período. Ou seja, essas empresas, com os proventos pagos, nem bateram a inflação. Fora que neste período, o CDI ficou na faixa de 140% e o Ibovespa também entregou cerca de 140%. Enquanto isso, quem ficou só no Itaú, 509%, Itaúsa 390%, então perceba que a Itaúsa só tem essa performance positiva por causa do Banco Itaú. E se eles fossem depender dessa diversificação, essas outras empresas do portfólio mal geram lucros e mal pagam proventos para a empresa. Então, na prática, aparentemente faz mais sentido ser sócio direto no Banco Itaú, em particular, e Tube 3, que é mais barata, e o dividend yield é maior versus Itube 4.
Porém, não é para se desesperar se você tem Itaúsa em carteira, já que a performance tem sido boa e, pelo menos até a foto atual, grande parte do lucro e do provento recebido ainda continua sendo do Banco Itaú. Então, enquanto o Banco Itaú for bem, a Itaúsa também irá reportar bons lucros e pagarem bons proventos. Já outra pergunta, o que é que eu acho da Telefônica Vivo? E em particular, eu acho uma boa empresa, mas neste preço, realmente eu não acho barata e ainda demoram muito para pagar após a Datacom. Porque perceba que em 2021 tivemos vários anúncios com a Datacom para fevereiro, março, abril, depois para junho, setembro e dezembro, e grande parte dos pagamentos só aconteceram no ano seguinte, ou seja, em 2022. Ou seja, teve provento da empresa, que a Datacom foi em fevereiro, e só pagaram em julho do ano seguinte. Então você fica mais de um ano esperando até o provento pingar na sua conta. Fora que o preço aparentemente não é nada atrativo, 17 vezes de preço sobre lucro, 1,3 de PVP, e são indicadores acima do que as suas médias. Outro ponto, desde 2011 que o lucro não sai do lugar nessa faixa de 4 a 5 bilhões por ano. Então, qual a justificativa do mercado pagar 17 vezes lucro por uma empresa que o resultado não tem crescido em uma taxa acelerada? Então, em particular, eu fico distante tanto em preço e também por causa da péssima política de proventos. Além do mais, um ponto que o mercado parece que fica batendo na tecla, que a estatal é ruim, que o lucro do Banco do Brasil é instável, que a rentabilidade é estável, e na prática, se pegarmos de 2010 até 2023, praticamente só em 2016 e em 2020 que o lucro caiu forte. Fora isso, o resultado sempre foi consistente e com o passar do tempo, o resultado cresceu. Então, cuidado com essas narrativas que o mercado fica pregando, que o lucro do banco é estável, que a rentabilidade é estável, que o dividendo de uma hora para outra irá secar. Então, olhe os fatos com vários governos que passaram durante esse período e mesmo assim o banco permaneceu lucrativo. Em vários momentos o preço ficou realmente bem atrativo e quem se aproveitou desses ruídos do mercado comprou em preços muito bons e conseguiu boas apreciações, além de um caminhão de proventos durante esse período. Então, cuidado com os ruídos que o mercado fica pregando e olhem mais para o resultado e o preço que você está pagando. E por fim, uma pergunta aqui sobre a Bradespar. BRAP4 entra em uma carteira previdenciária, na sua visão? E recentemente eu postei um vídeo no canal sobre carteira previdenciária e também sobre 3 ações para a carteira previdenciária. E um dos pontos para formatar uma carteira previdenciária, temos que colocar muitas empresas com resultados e proventos previsíveis. E aqui no caso, eu não acho que você tem que colocar uma grande posição da sua carteira em um ativo cíclico, porque o ciclo de baixa pode durar bastante tempo, como aconteceu na Vale de 2011 até 2016, que o lucro não parava de cair, a cotação despencou 80% e também o provento caiu bastante naquele período. Então, muitas pessoas não irão aguentar essas grandes oscilações de cotação, de resultado e no pagamento de proventos, então tem que estar ciente disso e também tem que ter visão de médio a longo prazo. Além do mais, essa foto mostra o histórico de pagamentos da Bradespar entre dividendos em vermelho e JCP em cinza. Então perceba que de 2014 até 2017, o provento caiu em 66%, fora que em 2016 a Bradespar não pagou proventos. E por que esse fato aconteceu? Porque em 2016 a Vale reportou prejuízo e mal pagaram proventos naquele período. Fora isso, em 2019, o provento da Bradespar caiu em 45% e agora, de 2023 versus 2024, uma queda de 63%. E se pegarmos versus 2021, o tombo foi bem maior em comparação com 2023 e 2024. Então perceba que sim, raramente a empresa falhou nos pagamentos, porém, em alguns momentos irá acontecer uma queda no preço do minério e o resultado e os proventos da Vale irão cair. Então tem que estar ciente disso, caso contrário, você só vai comprar no topo e vender no fundo. Outro ponto, algumas pessoas estão olhando para a Bradespar como uma ação mais barata versus a Vale, porque a Bradespar é uma holding que só investe na Vale. E quem entrar no site DRI, quinzenalmente a Bradespar divulga algumas informações sobre a empresa e o desconto holding está acima do que 30%, o que seria um dos maiores patamares da sua história. Então, por isso que algumas pessoas têm olhado para a Bradespar, porque temos uma discrepância maior versus a Vale. E a seguir,
eu vou mostrar um dos pontos que acaba justificando esse grande desconto versus a Vale. Então perceba que o PL é bem mais barato, PVP, Dividend Yield de 12,6% para 16%. Então quem olha para indicadores vê que a Bradespar está bem mais barata. Porém, a qualquer momento, a Bradespar poderá perder um processo bilionário e, se for o caso, o impacto estimado fica na faixa de 1,4 bilhão e ajustado pelo CDI, pela taxa Selic ou algum índice inflacionário, esse impacto poderá chegar em 2 bilhões de reais, o que representa uns 30% do valor de mercado atual da empresa. Então, se for o caso, esse ponto poderia impactar o pagamento de proventos, até porque a Bradespar afirma que está monitorando essa ação no STJ, mas disse a investidores que, por enquanto, ainda não provisionou esse montante de 1,4 bilhão. E esse ponto de 1,4 bilhão, ajustado pela taxa Selic, chega próximo do que 2 bilhões, segundo os analistas do BTG. Então perceba que, como a Bradespar vale na faixa de 7 bi na bolsa, 2 bilhões representam uns 30% do valor de mercado da empresa. Então teria chance do provento ser largamente impactado. Além disso, o CEO da Bradespar destacou que eles querem continuar mantendo essa política com 100% de payout e, sem dar tantos detalhes, eles querem otimizar o pagamento de proventos. E ele destaca que o dividend yield da Bradespar deve permanecer acima do que o da Vale. Outro ponto, a Bradespar anuncia de forma semestral com a Datacom para abril e também para novembro ou dezembro de cada ano. Então perceba que no ano passado tivemos 2 proventos, Datacom para abril e novembro, e o pagamento aconteceu para maio e dezembro daquele ano. E neste ano só tivemos um pagamento para maio, e se seguir este ritmo podemos ter outro para novembro deste ano. E só para termos noção, uma pequena conta, considerando a posição que a Bradespar possui na Vale, eles irão receber quase 300 milhões em proventos da Vale, que acho que foram pagos no início de setembro deste ano. Então, se a Bradespar repassar todo esse montante, podemos ter 74 centavos por cada BRAP4, o que nos dá 4% na cotação atual, caso a empresa repasse todo esse provento recebido e caso a empresa mantenha esses anúncios para novembro de cada ano. E esse fato não é garantido, não temos nenhum aviso para os acionistas e é apenas um pequeno chute. Então, pessoal, comentamos aí sobre várias dúvidas que vocês me enviaram. Comente aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais de 400 vídeos para você aprender a investir melhor. E aqui na parte de membros tem vídeos práticos, vídeos teóricos, vídeos sobre a carteira do canal, tem meus aportes, tem um Telegram, tem planilhas com preço de projeções e tem aquele ponto, aqui eu não fico prendendo você, se você assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link de um formulário do parceiro do canal e através dessa parceria vocês poderão conseguir bons benefícios na corretora do BTG, também tem a conta corrente, tem um cartão Black, fora outros produtos. Aí caso você possa ter interesse, preencha o formulário aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.